Ontem, o Hospital de Urgências de Teresina decretou a morte encefálica da pequena Ana Caroline, de apenas 3 anos de idade. Morte essa resultante de lesões na cabeça, que, segundo investigações da polícia, podem ter sido produzidas por espancamento. E, por conta disso, a polícia decretou ontem também a prisão temporária da mãe e do padrasto da criança. Eles são suspeitos de terem praticado essa violência contra essa criança de apenas 3 anos, lá no município de Esperantina, no norte do estado do Piauí. Os mandados de prisão temporária da mãe e do padrasto da criança foram expedidos nesta terça-feira. Ambos são suspeitos da morte da criança Ana Caroline Gomes Nunes, de 3 anos de idade. A morte encefálica foi decretada nesta segunda-feira pelo Hospital de Urgências de Teresina. A delegacia de atendimento à mulher e aos grupos vulneráveis de Esperantina, a DRGV de Esperantina, instaurou inquérito policial. A criança fora transferida para o HUT em Teresina devido à gravidade dessas lesões. Enquanto isso, a investigação seguia, muitas oitivas colhidas, exames periciais realizados, no que esses exames periciais constataram realmente essas agressões advindas, inclusive de tortura, no que os elementos de informação colhidos possibilitaram a presidente do inquérito policial, a delegada Poliana, representar pela prisão temporária da mãe e do padrasto dessa criança, com quem a criança recentemente estava residindo. No último dia 15 de abril, Ana Caroline foi levada por uma tia ao hospital da cidade de Esperantina, no norte do Piauí, onde foi internada com graves lesões na cabeça. Os médicos do hospital comunicaram ao Conselho Tutelar da cidade que havia sinais de tortura na criança. Ana Caroline foi transferida para Teresina e a polícia iniciou uma investigação. Agora parte para investigação, mais oitivas, exame de local, se é possível realmente ainda averiguar o local, possivelmente o local em que essas agressões se deram. Os aparelhos celulares do casal foram apreendidos, a investigação segue, a cautelar de prisão ela tem natureza temporária e, pela sua característica, também serve à investigação policial. A gente acredita agora aí que, no prazo legal, toda a situação será devidamente esclarecida lá no relatório final de conclusão de inquérito. Uma das linhas de investigação da polícia é de que o padrasto da criança pode ter sido o autor das agressões. É que, durante depoimentos na delegacia, a mãe da criança tentou esconder que tivesse um relacionamento com o mesmo. O homem já teria passagem na polícia pelo crime de roubo. A gente acredita que isso precisa ser esclarecido, notadamente pela mãe da criança, o que está sendo feito. Ela vai realmente ser reinquirida para que explicite o motivo dessa ocultação inicial. E acredita-se que, inclusive, isso motivou a delegada que preside o inquérito policial a pedir a sua prisão temporária. A gente sabe que é um delito realmente que, na maioria das vezes em que se enfrenta situações de maus tratos, inexiste testemunhas oculares, vezes que essas situações de violência doméstica e familiar, e ali também foi uma violência doméstica e familiar, se dá às escuras, dentro da residência, dentro de um cômodo, e aí no que outros elementos, outras evidências têm de ser buscadas, e é isso que a Polícia Judiciária fez e está fazendo. Bom, vamos aguardar então o resultado do trabalho da polícia. Agora, independente de quem seja o autor desse crime, é acima de tudo uma barbaridade, é uma violência extrema, uma desumanidade, uma criança de apenas 3 anos morrer desta forma em consequência de um espancamento dessa natureza. Vamos aguardar que a polícia apresente um resultado para a sociedade do que realmente aconteceu com a pequena Ana Caroline. Douglas. Bom, Raimundo, vamos tentar detalhar esse caso, porque é um caso que vai render muito, que nós vamos falar muito sobre esse caso. Aí,
como vai ser um caso ainda muito abordado, vamos tentar entender melhor esse caso. Parece muito, claro, porque há uma diferença entre o caso da Isabela Nardoni. Sim. Né? O caso da Isabela Nardoni. A diferença é que a Isabela Nardoni foi arremessada, eu não lembro mais de qual andar, mas foi arremessada de um apartamento. Mas ela caiu, foi levada para o hospital e terminou, infelizmente, perdendo a vida no hospital. Vários traumatismos, politraumatismo. E depois de uma investigação, chegou-se à conclusão de que o casal tinha, embora negue até hoje o casal, mas tinha participação direta. E é um caso também parecido. Bem parecido porque a Isabela tinha uma madrasta. Nesse caso, a vítima, a criança, tem um padrasto. Padrasto, isso. Então muda só a figura, mas... primeiro, Raimundo, parece que inicialmente ela teria negado qualquer relacionamento com o padrasto da garota. Pois é, essa informação que a polícia nos passou durante os depoimentos prestados à polícia, tanto ela quanto a irmã, a tia da criança, teriam tentado, digamos assim, criar evidências de que ela morava sozinha, de que ela não teria um companheiro, ou seja, ocultaram a existência desse homem, desse padrasto, no seio da família. E só que a polícia acabou descobrindo depois que ela tinha um companheiro e que eles se relacionavam e que ele tinha convivência lá com ela e também com a filha. Ou seja, ele não morava lá. Sim, ele tinha uma convivência com ela. Passava um período lá. E também frequentava a residência. Frequentava a residência. Agora, Raimundo, já há alguma suspeita por parte da polícia de como aconteceu esse espancamento para chegar a esse evento morte? Não, há uma suspeita de como tudo aconteceu, os detalhes de como tudo isso aconteceu, a polícia ainda não tem. Ela precisa obter essas informações através dos depoimentos, principalmente da mãe, né? É ela que vai dar essas informações de como tudo isso aconteceu e aí a polícia vai poder esclarecer de que forma que essa criança morreu. O fato é que ela tinha ferimentos graves na cabeça e isso chamou imediatamente a atenção dos profissionais do hospital que já acionaram o Conselho Tutelar da cidade. Obviamente, tem um protocolo no país inteiro, quando chega nessa situação a polícia é acionada, isso é um padrão. Então, por exemplo, às vezes o pai, a mãe, alguém diz, porque o enfermeiro ou o médico ligou para a polícia. Não é o enfermeiro ou o médico, não, é um padrão que existe. É uma orientação. Então, não é um caso específico, cidade A, cidade B, não, é um padrão no país inteiro. Agora, vamos raciocinar. Ela tenta ocultar inicialmente a existência do companheiro. Bom, vamos só raciocinar aqui pela lógica, Raimundo. Se não havia nada de participação do companheiro nesse caso, não havia necessidade de tentar ocultar. Por isso que a linha de investigação, a linha mais provável de investigação da polícia é de que esse padrasto pode ter sido o autor das agressões e ela está querendo, entendeu? Ocultar essa participação dele, ou seja, desviar a atenção da polícia. Porque se ela não, se tivesse sido ela a autora das agressões, ela não teria nenhum motivo para ocultar aí a existência desse companheiro. E em se provando que ele foi o autor das agressões, o caminho a ser seguido pelo inquérito é colocá-la como digamos, uma coparticipante em todo esse crime, porque ela sabia do que aconteceu, não denunciou a polícia e ainda tentou ocultar a existência do companheiro. E a situação é mais grave ainda, né? Porque é filha dela. É filha dela. É filha dela. Então, quer dizer, caso se confirme essa linha que a polícia tem adotado inicialmente, de que ele pode ter sido o autor das agressões que levaram a criança à morte, ela está ocultando o suposto assassino da filha e está, obviamente, deixando de exercer um papel de mãe. De mãe. Né, de protetora. Está sendo conivente.
para proteger o companheiro. Isso é um verdadeiro absurdo se imaginar uma situação dessa. E aí nós vamos continuar nesse caso, porque infelizmente, Raimundo, você sabe também desse contexto, tanto quanto eu, a gente tem essa questão, eu sei lá, de um lado dependência emocional, de outro lado dependência financeira, as duas situações juntas, que levam as pessoas, e principalmente as mulheres, a agirem de forma, assim, inimaginável, como é esse caso que nós acabamos de mostrar com o Raimundo Lima. Infelizmente, uma inocente, uma criança, 3 anos, linda inclusive, perdeu a vida. E detalhe, perdeu a vida de uma forma violenta. Ela foi espancada, decretada a morte encefálica, quer dizer, várias sequelas desse espancamento que levaram essa criança a perder a vida.